Ele repartiu da sua natureza comigo e com você. Portanto, ainda que queiramos, ainda que nos esforcemos para sermos diferente daquilo que nele somos, nós não conseguiremos. O máximo que vamos conseguir é uma baita de uma frustração, porque aquele que dividiu sua natureza conosco nunca mais nos perderá de suas mãos. Tem uma igreja aqui essa noite? Estão acompanhando o meu raciocínio? Eu estou dizendo que você nunca mais em toda a sua vida se perderá de Deus. Ainda que você tente, ainda que você queira, ainda que você se esforce, o Espírito de Deus nunca mais abrirá a mão da sua vida. Jesus disse: as minhas ovelhas, aquelas que o Pai me deu, nunca será arrebatada das minhas mãos. O meu Pai que me deu é maior do que todos, e nenhuma das minhas ovelhas se perderá das minhas mãos. Isso não é um consentimento para você viver fora do redil. Isso quer dizer que toda vez que você se perder, você será achado pelo Espírito de Deus novamente e trazido para o conselho. A Ele seja glória para sempre. Você não está nas mãos de um Deus temperamental, que lida com você através do seu senso de humor. Ele sempre agirá a partir de sua palavra. Aquilo que Deus disse a nosso respeito é que é a verdade sobre nós. A nossa essência, Deus lida com a nossa essência, lida com o nosso ser. Ele não lida com nossas fraquezas no sentido de nos ignorar por causa de nossas fraquezas. Ele sabe que somos fracos. São Paulo, escrevendo para seu filho Timóteo, diz para ele: Timóteo, ainda que sejamos infiéis no nosso trato, ele todavia será fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O relacionamento de Deus conosco não está baseado no lucro secundário. Ou seja, Deus não está lidando com você pensando no lucro que pode se derivar da relação dele contigo. Deus está lidando conosco a partir de nós mesmos. Seu trato comigo e com você não tem um lucro embutido ou escondido, esperando o dia que você vai retribuir tudo que você fez por Ele. Ainda que você nunca tenha nada para oferecer a Deus, Ele continuará sendo seu melhor amigo, Ele continuará mantendo firme a sua aliança contigo, pois o seu trato com Ele está baseado na sua aliança e não no lucro que você pode gerar. O problema é que nós temos uma mente natural e lidamos com Deus como se estivéssemos tratando com seres humanos. Porque assim, quando uma pessoa nos trata muito bem, parece que ela tem na nossa contabilidade emocional um certo valor. E quando elas nos tratam mal, nós lançamos ela na conta do débito, né? Então nós temos uma relação de crédito e débito nas nossas relações interpessoais. Tocou no nosso calo, um débito a mais, né? Nos deu um presente, um crédito, e assim a gente vai lidando com lucro advindo das relações. Mas Deus não está esperando aquilo que você pode dar. Ele vai te amar de qualquer jeito, porque Ele ama você, não o que você pode dar a Ele. Deus não coisifica a sua relação. Ele nos ama com toda a intensidade do seu ser. Nós não somos coisas para Deus. Eu às vezes me intrigo com algumas coisas que cantamos, como se eu fizer isto, Deus me dará aquilo. Eu orava por uma pessoa algum tempo atrás. Meu Deus, eu estou morrendo de calor, é assim mesmo? Está quente demais? Se eu não me engano, este ar aqui está desligado.
Podem providenciar? Eu estou transpirando muito aqui. Eu orava por uma pessoa há um tempo atrás, e ela me dizia, antes de eu começar a orar por ela, ela me disse, se eu merecer, não olhe para ele, olhe para mim, please. Ele só está sendo um criado mudo nessa história aqui, olha para cá. Se eu merecer, Bispo Renato, acho que Deus vai me curar. Deus não lida comigo e contigo através de um sistema meritório. Fui um bom moço esse mês, fiz bem o meu dever, logo tenho direito a uma bicicleta Caloi no final do ano. Não pense que Deus lida comigo, a relação de Deus com o homem não é meritória. Deus me amará mesmo que eu não tenha méritos nesta relação. E eu dizia isto para a pessoa. Eu dizia para ela, eu não posso orar por você se você continua pensando que você merece alguma coisa, porque isso ofende a minha fé. Melhor você depor suas armas e entender definitivamente que você não merece nada, que a graça de Deus é uma partida dele na nossa direção, não é estimulado porque somos bons moços. Ele vai abençoar você porque é da natureza dele abençoar. Não é uma troca que Deus vai fazer. Você entendeu? Dizia eu para ele. Você entendeu? Ele disse, eu estou entendendo. Falei, pois agora eu vou curar você em nome de Jesus. Ontem me encontrei com essa pessoa. E o pai dele me disse, Bispo Renato, é Deus no céu e o Senhor na terra. Ainda bem que não é Renato na terra e Deus no céu. Renato no céu e Deus na terra, né? Ainda bem que ele botou o negócio no lugar certo. Isso quer dizer que o impacto da oração da fé naquele dia curou aquele rapaz. Ele ia fazer uma cirurgia na coluna muito delicada. Uma vértebra dele havia corrido e ele corria o risco de uma paraplegia. Enquanto eu estava ordenando aquela coluna que entrasse no lugar, o corpo dele começou a se mexer involuntariamente, e naquele momento a coluna entrou no lugar. Ele foi ao médico, o médico fez os exames devidos, a coluna encontrou o seu lugar, encontrou o seu ponto central, aquilo que havia corrido para o lado voltou para o centro e disse, Bispo Renato, eu estou curado, completamente curado, eu estou bom, estou perfeito. Aqui não tem um diálogo de vanglória na oração da fé. Eu estou te dizendo que Deus vai abençoar você. Você é um filho de Deus, porque é da natureza dele a relação de favor, compreende? E o meu esforço? Meu irmão, faça o melhor que você puder para você mesmo. Deus não se impressiona com nossas caras de espiritual, não se impressiona com os nossos esquisitismos, não se impressiona com os trejeitos que nós prestamos o nosso culto. Ele nos amará de qualquer forma, porque Ele ama você, sem lucro embutido, sem um resultado de espera. Ele nos ama, mesmo quando nós estamos de costas para Ele, porque é da sua natureza amar. Amém? O que tem isso a ver com a mensagem? Nada. Mas eu vou entrando por aqui, vai dar em algum lugar. Ok. Nós estamos no meio de um seriado chamado O Encontro das Naturezas. Acabamos de fazer a leitura de um texto extenso. Paulo falava da interferência de naturezas, da existência de naturezas. Diz ele que há corpos celestes e corpos terrestres, e que a influência dos corpos terrestres sobre os corpos celestes e a influência dos corpos celestes nos corpos terrestres. Domingo passado eu estava dizendo, meu Deus, como é impressionante quando dos corpos de mundos diferentes, de naturezas diferentes, se encontram, que
loucura que acontece. Falava daquele encontro de Gênesis capítulo 4, quando os filhos de Deus coabitam com as filhas dos homens, semente de uma natureza e óvulo de uma outra natureza. Quando os Néfilim, filhos de Deus, se encontram com as filhas dos homens, o encontro dessas duas naturezas vão gerar um ser diferente de todos os outros seres. Geram gigantes sobre a terra, os notáveis gigantes. Então era a natureza de um Néfilim encontrando com a natureza de um corpo humano. O choque que isso produz, o encontro de duas naturezas. Me lembrava também do encontro, ou do movimento dos astros siderais, como o macrocosmos, o mundo sideral, influencia a natureza terrena, como a lavoura é influenciada por causa do macrocosmos. Quando a lua cheia ou lua nova, lua minguante, cada lua, cada influência, cada movimento dos astros, como isso influencia até no nosso corpo humano, no cabelo, na pele, enfim, a influência dos mundos, o mundo do macrocosmos com o mundo da terra. Então estou falando da influência física desses mundos, mas também estava me lembrando da influência de corpos celestes na natureza humana, e me lembrava de uma criatura endemoniada, por exemplo, quando um corpo celeste se apropria de um corpo terrestre. Que tragédia há neste encontro de duas naturezas tão díspares, uma natureza espiritual e uma natureza terrena. Quando esses corpos se fundem, uma aberração, um desequilíbrio, um desajuste vai acontecer. Eu me lembrava, minha mãe, de Dona Reni, quando possuída por um demônio, era membro de nossa igreja, era nossa zeladora. Esta mulher, antes de ser efetivada como funcionária nossa, ela era uma das que transitava pela igreja. Quando ela, possuída por demônios, era uma coisa absurda, gente. Ela estava aqui diante dos nossos olhos, possuída por um demônio, e se ordenava ao demônio que ele deixasse o corpo daquela mulher. De repente ela sumia como um gás, evaporava diante dos nossos olhos, e lá aparecia ela no último banco da igreja, se rastejando pelo chão. Como ela levitava, ela flutuava, girava no ar. Ela pegava 5 homens fortes e levantava os 5 homens com seu braço. Uma mulher magrinha, fisicamente raquítica. Que força excomunal era a influência de um corpo celeste na natureza humana. Quantos de vocês já viram uma pessoa endemoniada? Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Bicho, é doloroso. Eu não sei como é que esses caboclos têm escrúpulo de fazer uma pessoa endemoniada ficar se arrastando no chão, para lá e para cá, fazendo espetáculo dessa tragédia na natureza humana. Hoje de manhã eu estava falando, só pode ser esta síndrome que possui o coração de alguns homens, que é a síndrome da onipotência. Querem se parecer todo poderoso e ficam tentando humilhar as criaturas endemoniadas, expondo ao deboche, ao vexame público. Isso não se deve fazer. Jesus nunca brincou com um endemoniado, ele sempre libertou os endemoniados, sem oprimir a natureza humana, porque já é drástico quando este casamento acontece, quando uma natureza espiritual, um corpo de uma ordem celeste encontra o corpo de uma ordem terrestre. Isso vai gerar um estrondo. É por isso que no texto que nós lemos, diz que carne e sangue não vão herdar o reino dos céus.
porque um corpo de natureza humana não entra numa nova natureza celeste. Estava falando do corpo da ressurreição. Está enjoadinho o que eu estou falando, ou vocês estão entendendo com clareza aí? Ok. Quando Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado dentre os mortos, eu estou dentro do texto de 1 Coríntios 15, quando ele ressuscita dentre os mortos, ele o ressuscita num corpo glorioso. Naquele corpo glorioso dele, e ele ressuscita em carne, é um fenômeno da ressurreição. Tomé toca na sua ferida, ele come com seus discípulos. A primeira atividade de Jesus pós-ressurreição é comer. Jesus gostava de comer, né? E quando ele tinha fome ficava com mau humor. Se você tem dúvida, pergunte à figueira. É uma piada, nessa hora você deveria rir. Ele amaldiçoou a figueira, entendeu? Trocadilho? Mas tudo bem. Essa mesma piada de pastor nunca tem graça. A gente se esforça e tal, mas não é a nossa praia, né? Não é. A primeira atividade de Jesus, comer, porque ele ressuscita em carne. São Paulo, ele é categórico na doutrina da ressurreição, ao afirmar que Jesus ressuscitou em carne. Ele assume aquele corpo glorioso, mas aquele corpo glorioso tinha outra propriedade. Num outro momento, ele atravessa uma parede de um lado para o outro, porque era um corpo celeste, um corpo com uma dimensão não terrena, e ele transitava no meio desta natureza, de um corpo natural e de um corpo espiritual. Era seu novo corpo de ressurreto. Muito bem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, nós lemos ainda há pouquinho, diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão foi feito em espírito vivificante. Olha que a linguagem que Paulo está usando. O primeiro Adão, então ele está falando do Adão do Éden, foi feito alma vivente. Uma alma que passou a viver, uma essência invisível que passou a viver e habitar num corpo. O segundo Adão, ou o último Adão, então ele está se referindo a Jesus Cristo, foi feito espírito, não alma, espírito vivificante, não vivente, mas vivificante. Vivente é o que vive, vivificante é o que vive e que dá vida. Nesse momento, você crente devia dizer glória a Deus. Tudo bem, não vamos chegar lá. Alma vivente, espírito vivificante. Naturezas diferentes. O primeiro era terrestre e o último celeste. Operando em dimensões diferentes, em mundos diferentes, operando questões diferentes. Este mesmo espírito vivificante, como eu disse anteriormente, São Pedro diz que ele repartiu da sua natureza conosco. Então, como é que isso aconteceu? Imagina que uma semente celeste entra numa semente terrestre. Alguma coisa tem que acontecer na nossa vida quando Jesus passa a habitar em nós. É impossível se conceber que eu me tornei uma nova criatura se eu não dou sinais de ser uma nova criatura. E ser uma nova criatura não se manifesta nos meus esquisitismos, se manifesta na essência do meu ser, no meu caráter, na minha essência. Não é na roupa que eu visto,
não é no meu comportamento para que os outros vejam. A mudança de natureza não é mudança de religião, é mudança de natureza. É assim, é Deus prevalecendo na minha natureza humana. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto dessa expressão de Paulo, em Cristo, e sempre me remeto a uma lembrança muito simples. Alguém me perguntava recentemente, um ouvinte um espectador da internet me perguntava: o que é estar em Cristo? E eu respondia com a simplicidade: olhem para o meu pé, queridos. Gostaram do sapato? Ok? Não estou aqui para mostrar o meu sapato, mas o que é estar em Cristo. Quando você olha para o meu pé, o que é que você vê? Sapato. Quando você olha para o meu pé, o que é que você vê? Onde está o meu pé? Em o sapato. No sapato. No é em mais o, né? No. Quem está em Cristo, olha para você, e quem é que vê? Não é possível você estar em Cristo e não verem Ele em você. Impossible. Se olham para você e veem outra coisa que não seja o Cristo, tem alguma coisa errada em mim, tem alguma coisa errada em você. Estar em Cristo é mostrar o Cristo que está em nós. Não é ser um Zé Banana, porque o Evangelho não nos idiotiza, não nos imbeciliza, mas nos transforma no Cristo. Revela a sua natureza em nós, manifesta em nós. Queridos, há pessoas que tentam enganar as outras o tempo todo, e de muitas maneiras, falando em língua daqui, sapateando de lá, mostrando um esquisitismo da acolá. Isso é tudo barulho, porque a nossa natureza é que foi mudada, não é o nosso comportamento litúrgico. Quando Cristo entrou em nós, Ele mudou, foi nossa natureza, o nosso modo de pensar é outro, Ele mudou nossa estrutura mental. Eu pensava de um jeito, agora Ele reformou, Ele entrou dentro de mim, alterou aquela minha maneira carnal de ser. Eu não penso mais como um homem natural. Um homem natural só vê coisas naturais, mas um homem espiritual, ele enxerga tudo de outra maneira. Ele é meio contramão no meio da vida, ele discerne tudo e todos, e tem mais, por ninguém é discernido, porque sua estrutura mental é outra. Eu não penso mais como eu pensava antigamente. Eu sou uma nova criação. Ele entrou em mim, mudou minha vida. Ele não mudou minha religião, mudou meu ser. Essa é a propositura do Evangelho. A propositura do Evangelho não é transformar pagãos em religiosos, é transformar velhas criaturas em novas criaturas. A proposta do Evangelho não é despaganizar o mundo, mas é plantar a semente de vida no coração de cada homem. Nós estamos nesse negócio de ganhar o mundo, porque cremos nesta, entre aspas, utopia do Evangelho, que o Evangelho será pregado a toda criatura na terra, e, como diz o profeta, né? Como as águas cobrem o mar do conhecimento da minha glória, 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 há de encher toda a terra. Haverá um momento deste planeta que toda a terra será cheia do conhecimento de Deus. É a utopia que nós perseguimos. Nós cremos na proposta do Rei, por isso somos embaixadores nesta terra.
Por isso, este lugar não é uma igreja, é uma embaixada que abriga a igreja. Porque eu e você que somos a igreja, nós somos embaixadores do Rei sobre a terra, como se Deus por nós falasse ao mundo. Deus conta com novas criaturas para interferir nos processos desta terra. Deus conta comigo e contigo para isso. Bendito seja Deus. Meu Pai Celeste. Olha o que diz esse texto, Romanos 6,6. Se você tem uma Bíblia e quiser ler. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado gera uma determinada glória. E quando a natureza de Cristo entra em nós, ele acaba com o corpo do pecado. É o corpo celeste rompendo com o corpo do pecado. Este fenômeno aconteceu comigo e contigo quando o divino sêmen, diz São João, veio habitar em nós. São João chega a afirmar com tanta veemência de que quem está em Cristo não comete pecado, porque o que habita nele é a divina semente. Querido, todo homem que se abre para o divino sêmen, este divino sêmen quando entra, por isso eu tenho dito que o Evangelho não é uma operação intelectual, ela até passa pela nossa intelectualidade, porque a fé cristã não é uma fé burra, a doutrina é inteligente, ela até vai operar na nossa intelectualidade, mas o novo nascimento não é uma mudança de padrão intelectual, é a mudança de natureza, é a mudança de realidades interiores, é o choque de dois mundos. Quando eu ouvi Jesus dizer que o reino de Deus foi colocado dentro de nós, que o reino de Deus não vem com visível aparência, isso significa que Deus escondeu uma outra dimensão dentro de nós. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Foi um mistério revelado às novas criaturas. Só quem é uma nova criatura pode entender o mistério do reino de Deus dentro de si. Não é mais uma questão de minha religião não me permite, é que não combina mais com minha nova natureza. Meu Deus do céu. Quando alguém faz uma proposta para você caminhar na sua antiga natureza, não é a sua religião que não permite. Se é isto, você é mais um religioso. A questão é que a proposta não pode seduzir sua nova natureza. Não é que meu pastor está vendo, não é que os crentes da igreja vão dizer, não é que eu vou entrar em crise doutrinária, não é que eu vou carregar culpa na minha espiritualidade forjada pela religião, é que a minha nova natureza não consente mais viver aquele padrão antigo. Eu não posso negociar como os demais negociam, eu não posso mais viver no padrão que o mundo vive, porque embora eu esteja no mundo, não pertenço mais a ele. E essa coisa é séria, gente. Eu pertencia a uma igreja, e um dia, era uma igreja assim que era muito dada a coisa, negócio de vigília, à noite, né? Eu fui a muitas.
Hoje não dá mais para mim, não me convide para negócio de vigília que eu vou dormir o tempo inteiro. Eu já dormia antes, né? Eu já dormia, né? Mas tudo bem. A igreja produziu muitas vigílias. Um dia, fazendo uma vigília, uma irmã entrou lá, pelas tantas, talvez 1 da manhã, muito emocionada no meio do culto, porque para ter acesso ao lugar de culto, tinha que passar de um lado da linha férrea para o outro, e tinha um subterrâneo. Nesse subterrâneo, os meliantes ficavam escondidos, os bandidos, os ladrões. É isso mesmo. Aí, os garotos estavam esperando alguém passar por ali. Já era meia-noite, qualquer coisa. Lá vinha ela. Ela era negra, toda vestidinha de branco, sapato branco, saia branca, blusinha branca, bolsa branca, lenço branco. E ela passa à meia-noite, a linha férrea em cima e o subterrâneo embaixo. E ela passa ali pelo subterrâneo, tudo escuro, feito um breu. Quando ela chega do outro lado, declarado o assalto. Passe a bolsa. Ela olhando calmamente para os irmãos, para os meninos, diz para eles: tudo bem, meu filho, fique calmo, eu não sou deste mundo mesmo, você pode levar a minha bolsa. Ela disse: eles arregalaram o olho e disseram: meu Deus, o que é isso? Uma aparição. E na verdade ela estava dizendo uma coisa, estava acontecendo outra, né? Mas o que eles entenderam, um fantasma, toda de branquinho, meia-noite, passando pelo buraco. Ai, meu Deus do céu, a morta ressuscitou. Imagina você, que você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Não é que você é uma assombração, é que você nasceu de novo. A tua experiência com o batismo em Cristo não foi a experiência de um tanque batismal. Aquilo foi só o que todo mundo pôde ver. O teu batismo foi o dia que Ele selou você, numa dimensão que ninguém pôde ver. Foi uma experiência tão sua, tão pessoal. Ele rompeu com o corpo do pecado. Era o justo entrando no injusto, era o Deus eterno entrando no mortal, era a natureza, a semente divina entrando na semente humana, e esse choque produziu em você a nova criatura que você se tornou. Por isso a prática do pecado não combina mais com a gente, por isso a gente sofre quando peca, porque é uma aviltação, um aviltamento da tua nova natureza. É alguma coisa que te machuca, que te magoa, que te fere, e você sente como se Deus estivesse sendo ferido em você, porque essa sua nova natureza é o Cristo em você, que está sendo ferido pelo corpo do pecado, que já morreu na sua vida. Mas quando você se abre para esta dimensão da carne, você fere a santidade de Deus que está em você. Não tem nada de tão complexo assim, tem? Se você se abrir para entender que a realidade de mundos que se unem. Deus uniu o mundo nele, reconciliou o mundo nele, e depois de ter reconciliado tudo, Ele decidiu morar em nós. Eu me lembro, quando Deus fez uma proposta a Moisés, e disse: Moisés, eu, na minha natureza, vou andar na frente de vocês. Eu vou na frente. Façam uma arca,
um caixote de madeira coberto de ouro, e eu vou habitar naquela caixa de madeira. Não, não é que Deus ficou acondicionado numa caixa de madeira. Era a presença de Deus sendo conduzida daquela forma. Era uma manifestação visual de que Deus estava com o povo. Gerava segurança para eles. 4 sacerdotes de mesma altura e mesma estatura conduzindo o peso da arca. Era Deus andando na frente do povo. Ou segurança que dá, não é não, gente? Deus andando na nossa frente. Um dia, Deus disse: não, vou fazer algo melhor. Alguém ajude aqui, por favor. Tem um médico aqui? Uma médica, por favor, meu amor. Pode levá-la para o escritório, se for o caso. É uma crise de epilepsia. Fique tranquilo. Eliel, abre a porta do escritório. Você é um homem forte. Tente ajudar aqui. Não, basta. Pode ficar, Fábio. Tem homem forte o suficiente aqui. Tranquilo. Pronto. 2 doutoras aí, já é suficiente para cuidar dela. Tem 2 médicas ali, irmã Maria, pode ficar tranquila. Está tudo em paz. Você estava prestando atenção no que eu estava falando? Onde nós estávamos? Aqui, né? Ok. A proposta de Deus. Deus sempre teve interesse que nossa relação com Ele não fosse meramente religiosa. Deus não criou uma religião. Deus criou um homem, um amigo, para ter intimidade com este amigo. Nós bagunçamos tudo e tivemos que criar ferramentas e artifícios para a nossa comunicação com Ele. Você pega a mais remota tribo deste planeta, você vai encontrar lá um altarzinho, uma oferenda. É o homem tentando se esforçar para chegar perto de Deus. Mas na contramão disto, Deus vem rasgando o véu, rompendo com a separação. Deus vem na direção do homem e se faz homem. Ele não vai entender o homem da perspectiva divina, como sempre aconteceu na história. E eu tenho dito que quando Deus, o Verbo, eu estou falando de João capítulo 1, quando o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, Ele produziu 10 mandamentos e 613 preceitos, Deus tentando se fazer entendido pelos homens. Mas quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, Ele pega os 10 mandamentos e os 613 preceitos e diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele pega todos os preceitos e todos os mandamentos e faz um só. Era Deus entendendo o homem da perspectiva humana. Aí o que acontece? Aquele Deus, mesmo Deus que ia na frente dentro de uma arca, movimentado pelos homens, Ele decide não mais andar na frente, mas andar dentro dos homens. Se eu fosse você, dava até uma sapateada aí agora. Então, se você entendeu exatamente o que eu falei, dê um glória a Deus aí, daquele arrochado. Bicho, Ele deixou de andar na frente para andar dentro. Portanto, todo adorador maduro não vai levantar a sua mão para o santuário, porque é o próprio santuário.
Paulo diz: não sabeis, vós sois o templo onde Deus habita. Deus mora dentro de nós, é sua natureza repartida com a nossa natureza, veio habitar, tabernacular em nós. Este tabernáculo terrestre recebeu a visita do celeste, e agora o Espírito de Deus que em nós habita, fez de nós tabernáculos seus, presença de Deus real e garantida. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês. É a presença de Deus dentro de nós, é a presença de Deus na nossa vida, na nossa experiência. Deus não é um conceito, é uma experiência nossa. Essa coisa de Deus nos puxar para dentro dele, essa fecundação, esse casamento, essa aliança. São Paulo diz: o homem que se une a uma prostituta faz um só corpo com ela, mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só com ele. Você se uniu ao Senhor? Se você se uniu ao Senhor, levanta a sua mão e diga glória a Deus. Meu irmão, se você se uniu ao Senhor, você fez um só com ele. Ele está em você, na sua vida. Quem negocia com você deve estar negociando com Deus. Portanto, não seja malandro nas suas negociações. Não tente passar a perna nas pessoas. Não seja um vilão. Os homens esperam estar negociando com Deus quando negociam conosco. Eu estava tratando de um negócio. Era uma negociação. E eu estava dizendo para o meu amigo: querido, as pessoas precisam nos procurar para fazer negócio. Do tipo assim: diga seu nome, por favor. Pode ser até baixinho, se você não quer que eu saiba seu nome, diga. Mas, por favor, verbalize seu nome. It's your name? As pessoas precisam pensar assim: o negócio é então eu posso fazer negócio de olhos fechados, porque é uma pessoa recomendável. O Evangelho faz de nós pessoas recomendáveis. Aquilo é crente. O Evangelho não faz de nós crentes, faz de nós novas criaturas. Domingo passado eu estava dizendo: nós parece que abraçamos um conceito sociológico e nos satisfazemos em viver neste conceito sociológico daquilo que somos. Quem somos? Antigamente nós éramos protestantes. Sociólogos nos definiram como protestantes, aqueles que protestam contra o clero. Aí deixamos de ser os protestantes e conceituaram-nos como evangélicos. E os evangélicos até nos classificaram em famílias: pentecostais, neopentecostais, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, do cuspe de Cristo, do ei, avante, avante, do cavalinho que vem e que vai, enfim, nos rotularam. Mas eu não sou o que os sociólogos dizem que sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E Deus diz que eu sou uma nova criatura. Nem o nome cristão foi dado por Deus. Deus não deu nome para nós, diz que somos novas criaturas. O nome cristão é um apelido, um cognome, recebido com um certo tom de deboche. Quando passava um dos nossos irmãos, uma das novas criaturas, diziam: lá vai um cristão. Era um pequeno Cristo. É uma imitação de Cristo. Hoje falar que somos um cristão parece que é um status, né? Eu não estou aqui implicando com o conceito, porque já tem um valor semântico muito diferente do que era no princípio. Mas no princípio foi um rótulo que colocaram em nós. O que você é filho de Deus. O que você é uma nova criatura. O que você
É uma pessoa diferente por causa da presença de Jesus dentro da sua vida. Porque qual é a minha grande dificuldade? É que acompanhando o crescimento da igreja no Brasil, eu fico pensando que eu me encontrava com um padre esta semana, estava no shopping center, eu e meu filho Lucas, um homem muito distinto. Ele é pároco numa paróquia próxima daqui. E me dizia ele, Ramon: bispo, eu lhe assisto todo dia. Parou, me interrompeu e disse: já é a segunda vez que eu me encontro com o senhor num shopping, mas hoje eu não aguentei, eu tive que lhe parar. Aí se apresentou, vou omitir o nome dele, porque não sei se posso expor, de repente isso pode criar um problema. Mas ele me para e me diz: eu lhe ouço todo dia. Eu copio suas mensagens e prego lá na minha paróquia. Não, eu não estou contando isso como um troféu para mim. Eu vou te explicar por que eu estou contando essa história. Isso não me traz glória nenhuma. Me faz cada vez mais servo. Não estou contando como uma vantagem. Não é isso, não é esse meu espírito, não. Ele disse: sabe aquela do Jacó que mancou o resto da vida? Acabei de pregar na paróquia essa semana. Eu disse: ô padre, que orgulho. Cara, tu imagina a simplicidade desse cara. Ele rompeu a fronteira da religião, veio até mim para me dizer que me assiste todo dia, que copia minhas mensagens. Ele disse: eu sinto paz quando você fala, bispo Renato. Você não é como os demais que ficam nos atacando. Querido, o Evangelho não tem a proposta de descatolizar o mundo. Enquanto nós fizemos isso, a única coisa que nós conseguimos foi uma antipatia enorme neste planeta. A proposta do Evangelho não é transformar católicos em crentes. A proposta do Evangelho é plantar a divina semente no coração do homem. Não é uma confusão denominacional, estrutural. Nós não estamos aqui para brigar com espírita, católico, macumbeiro, o diabo a quatro. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus a esta terra. Essa é a proposta do reino. Por isso, nós não podemos ser uma ameaça, uma concorrência religiosa na cidade. O Evangelho não está aqui para concorrer com nada. Estamos aqui para plantar a divina semente, anunciar o Evangelho da paz e plantar o reino de Deus sobre a face da terra. Queridos, chegamos ao fim do encontro desta noite. É uma pena. Olha, é uma pena. Ah, meu Deus. Eu vou terminar agora. Vou terminar com um pensamento que terminei no domingo passado. Quando uma criança entra no mundo, ela está no seu mundo uterino, intrauterino, respirando um oxigênio que vem desta relação umbilical com a mãe. Está no seu mundinho silencioso, confortável e seguro. Se nasce num lar normal, estará vivendo aquele conforto. Quando esta criança deixa o mundo intrauterino, estou falando da experiência do nascimento, tudo bem? Que a parteira, o médico, quem está operando o nascimento, corta o cordãozinho umbilical, levanta aquela criança e dá um tapinha, ok? Dá um tapinha
a criança chora. Domingo eu estava dizendo, ela não chora porque levou um tapinha. Ela levou um tapinha para chorar. Porque quando ela enche o seu pulmãozinho de ar, que o oxigênio daquela sala, mesmo esterilizada e muito caprichado, quando aquele oxigênio vai entrando dentro das vias respiratórias, que o pulmãozinho vai recebendo a introdução daquele ar, gera uma dor insuportável, ela tem que chorar. Portanto, é a nova natureza. Deixa a natureza intrauterina e recebe a natureza externa daquele lugar. Quando uma semente morre nesta terra, ela parte para uma nova dimensão. Quando um corpo natural deixa sua essência natural e ela volta para Deus, volta para esta dimensão, é a introdução num novo mundo. Quando eu e você entramos no reino de Deus, que nascemos de novo, a mudança, o câmbio dessas duas naturezas precisa gerar uma certa dor em você. Não a dor pela dor, mas é que você mudou de natureza. Eu dizia, respire fundo. Por favor, respire fundo. Enche seu pulmão de ar. Seu sistema respiratório não produziu em você uma traqueia. Você precisa do oxigênio da terra. Se pegar você, uma criatura desta natureza, e colocar você dentro da água, e você também respirar, encha seu pulmão de ar, e depois me conte a sua experiência na eternidade, é claro, porque você vai morrer afogado, porque é um corpo sendo introduzido numa natureza diferente da sua. Você é uma nova natureza, não tem nada mais a ver com aquele mundo. Sua conduta, a pureza do seu coração, vão tentar arrancar isso de você, te traindo, mentindo, criando dores em você. Pelo amor de Deus, não deixem arrancar de você a doçura, a pureza que você recebeu por meio da fé. Podem roubar os teus bens, tirar de você as pessoas mais preciosas da sua vida, mas não podem arrancar de você a semente plantada. Se arrancarem de você, você deixa de ser você. Porque nossa vida espiritual, ela não é nossa vida religiosa. Pode ser religioso sem ser espiritual. Nós conhecemos um monte assim, que com sua postura, seus trejeitos, engana todo mundo. Não são espirituais, são religiosos, enganadores de homens. Deus não quer falcatruas entre nós. Deus quer legítimos. Não deixe arrancar o teu altar, é isso que faz de você você. Doce por dentro.
Jesus veio morar em você. É a natureza dele dentro da tua natureza. O mandamento que estava do lado de dentro, na nova criação que você se tornou, Ele escreveu na tábua do teu coração. Portanto, servir a Deus não é uma questão de disciplina imposta, é uma questão de pendor da nova natureza. Você não tem que fazer força para ser um cristão, é sua nova natureza dominando a tua vida. Você não tem que impor regras ascéticas ao teu comportamento, não tem que impor disciplinas rigorosas na tua carne. Isso é domesticação da sua carne. Isso todo religioso faz. O que Jesus fez não foi enviar uma doutrina para domesticar a fera que você é, foi transformar a fera numa bela pessoa, mudar você por dentro. Beleza, foi o que Ele fez. Eu não podia na minha carne, mas Ele me fez uma nova natureza. E agora o pendor natural da minha nova natureza é fazer a vontade dEle. Eu não tenho que fazer média, eu não tenho que fazer força, eu não tenho que fazer loucura, eu não tenho que ir atrás de oblações. Ele mudou a minha essência, mudou o meu ser. Quem está em Cristo, nova criação, nova criatura é estar nele, inserido nele, imerso nele, mergulhado nele, vivendo a vida dele. É mais do que um culto aos domingos, é uma relação com ele, é intimidade com ele. Quero orar com você, e você que me assiste pela TV, pela internet, você que está me ouvindo pela rádio web, esteja você onde estiver, quero orar com você essa noite. Eu não sei se há, não é meu hábito fazer esta pergunta, não é? Mas assim como uma criança que nasce, e que recebe o impacto para tornar-se uma nova criatura do mundo externo, há alguém aqui esta noite que me diz: Bispo Renato, eu quero entrar nessa dimensão. Meu coração entendeu isso, minha mente entendeu, meu espírito tem isso revelado em mim. Eu sou uma nova criatura e nem sabia, mas eu quero confessar esta minha nova natureza esta noite. Eu quero me render ao Espírito de Deus. Chega de fugir, chega de fuga. Eu quero fazer patente o meu encontro com Cristo. Eu sou uma nova criatura. Eu quero orar por você. Quero pedir que você saia de onde você está. É um tapinha que eu estou dando para você acordar. Onde você está, venha. Quero orar com você, nova criatura. Eu sei que tem mais gente que precisa estar aqui. Deus colocou o seu DNA na tua vida. Você é filho do Rei. Você é filho do Rei. Querido Deus, há pessoas aqui esta noite que processaram intelectualmente esta mensagem, e há outras que, além de passarem pelo processo da intelectualização, abriram seus corações. Algumas que foram corajosas para se expor, outras que silenciosamente
abriram seu coração e disseram: Jesus, não se esqueça de mim. Eu não tenho nem coragem de ir lá na frente, mas aqui onde estou, eu estou dizendo: não se esqueça de mim, eis-me aqui. Receba-me esta noite como um filho amado. A tua natureza que está em mim está falando tão mais alto. Eu deveria estar morto nesse momento, mas o poder da ressurreição me alcançou. Quero me render a Ti. Se você está me vendo agora, coloque sua mão sobre o seu aparelho de TV, sobre o seu computador, sobre o rádio que está me ouvindo. Vamos fazer esse ponto de contato de fé e diz: Jesus, eu entrego todas as minhas armas esta noite, todas as minhas resistências emocionais, todas as minhas resistências teológicas, preconceituosas, e eu declaro que Tu és Senhor da minha vida, dono do meu ser, e esta noite fica patente que Tu és meu amo, meu dono, meu Senhor, Rei da minha vida. Coloco meus aventais para servi-lo, Senhor, tornando-me um mordomo no Teu reino, um serviçal de Vossa Majestade. Eis-me aqui, Jesus, como um servo Teu, um filho legítimo, mas ao mesmo tempo que filho, um servo para Te servir. Minha nova natureza recebe a Tua presença. O altar deste tabernáculo recebe o Rei da Glória. Que entre o Rei da Glória, que entre o Senhor forte e poderoso, poderoso Senhor do universo. Os portais eternos se erguem para a Tua entrada. Entra na minha vida, entra no meu ser, domina todos os espaços do meu ser, Senhor. Eu me rendo a Ti. Tu és meu dono. Eu sou esse projeto vivo. Eu vim de dentro de Ti. Que mistério lindo! Hey, hey. É grande, tremendo, Te amo. Eu não sei mais viver sem Ti. É grande, tremendo,
nunca mais vocês vão se esquecer deste dia na vida de vocês. Vocês não estão vendo, mas o que Deus está fazendo na vida desses meninos hoje está escrito na eternidade. Não é porque estou vendo uma lágrima rolando, é porque um fenômeno invisível está acontecendo esta noite. Deus está quebrantando o coração desta família e mudando o patamar de realidade da vida deles. Daqui a 5 anos, o DVD desta noite vai estar registrado. E vocês vão poder comparar daqui a 5 anos, onde Deus vai estar levando esta família. Meu príncipe, quando Deus tirou você do meio daquela tempestade e colocou você vocês precisavam ver como chovia. Esse homem estava na porta da igreja, todo molhado. Ele me disse: eu queria sair, mas não podia, estava preso. A palavra me prendeu. Deus mudou a vida desta família. E 5 anos mais, e vocês vão ver. Não tem uma câmera para filmá-los aqui essa noite, uma câmera livre. Pois registre, pelo amor de Deus, faça isso, meu filho, venha cá. Precisa ficar documentado. Escuta o que estou falando para você, meu filho. Hoje 2 mundos estão se encontrando. O mundo da insolvência. O mundo da insolvência está cedendo ao mundo da prosperidade. A vida desta família vai entrar para a história. Deus marcou sua vida aquele dia, querido, no meio daquela tempestade. Louvado seja Deus. Dê uma brechinha só para ele entrar. Dê uns passozinhos para ele entrar, e nunca mais a sua vida será a mesma. Gere uma possibilidade no portal do teu coração, e nunca mais a tua vida será a mesma. Vai virar tudo, vai mudar tudo. Muda tudo no dia que você se rende e Ele se torna teu Senhor. Enquanto você estiver seguro governando a tua vida, Ele não pode fazer nada. Você não dá oportunidade. Ele é Senhor, mas é educado. Mas o dia que você decide render a tua vida ao senhorio dEle e entregar o governo da tua vida nas mãos dEle, Ele muda tudo na tua vida.
Ele assume o governo e te vai conduzir em segurança até o último dia da tua vida. Deus abençoe vocês. Pedrão, firme. Pode voltar para o seu lugar, por favor. Paz, parabéns. Mais um mistério. João Galberto, o link dedicado ainda não saiu, mas temos um fenômeno aqui. Nós estamos hoje linkados com 40 países. Sei que loucura é essa, mas hoje nós estamos linkados a 40 países e o número de audiência dobrou. Dobrou não é aquele carro da Fiat, aquele é doblou. Dobrou duplicou o número de audiência. Querido, obrigado demais. Você que está nos assistindo pela internet, beijo no coração, graça e paz. Queridos,